Eu saúdo a todas com a paz do Senhor. Estamos na nossa segunda aula do terceiro trimestre de 2020. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado por tudo que tem nos dado. Ensina-nos, meu Deus amado, a te honrar e a te glorificar com a nossa vida, com as nossas ações, com tudo que tu tem nos dado. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. A nossa lição tem como título Despertamento Espiritual, um milagre. Na lição anterior, nós já vimos o que significa despertamento, que é sair da inatividade, acordar, deixar o estado de dormência. Agora nós podemos dizer que o despertamento espiritual vem do próprio Deus. Nós vimos isso na aula passada, no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, parte B do versículo que diz: Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como por escrito. Nós sabemos que Ciro fez um decreto onde todos aqueles que estavam exilados poderiam voltar à sua pátria, e Israel poderia voltar a Jerusalém e reconstruir tanto os muros como o templo. Quando falamos que despertamento espiritual é um milagre, é porque não podemos despertar por nós mesmos, mas o Senhor, o próprio Deus, é que nos desperta. E é um milagre, porque não podemos calcular e nem explicar a operação do Espírito Santo, mas podemos sentir as consequências desse despertamento. E podemos também ver o que Deus faz através do despertamento do seu povo. Nosso texto áureo está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 11. Abre aspas. E isso digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Fecha aspas. Esse versículo quer dizer que temos que sair da inércia, temos que nos despertar, acordar, para vermos o que Deus quer fazer no nosso meio. A verdade prática fala da seguinte maneira: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus, ou seja, quando nos submetemos à vontade de Deus, então o despertamento espiritual vem automaticamente. O texto bíblico base, que vocês devem ler em casa com calma, está em Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 7, e no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Nós já falamos aqui que não podemos despertar por nossa própria vontade, mas Deus é quem nos desperta. A vontade de Deus é que todos despertemos. Sua vontade é absoluta e imutável. Estamos falando de vontade e estamos falando de permissão. A permissão de Deus é diferente de sua vontade. A vontade de Deus não depende de ninguém e nem é condicionada. Por exemplo, a criação. Foi da vontade de Deus criar os céus e a terra, e assim ele o fez. A predestinação da igreja, a eleição, a morte de Cristo, a salvação que nos foi dada, o consentimento é apenas a permissão de Deus sobre a humanidade, como por exemplo guerra, fome, praga, perseguição, exílio. A vontade de Deus sempre é revelada aos homens de várias maneiras, através de sonhos, visões, escrituras, ou até mesmo Deus falando pessoalmente com o homem. Exemplo disso, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele enviou aqueles 3 homens, 3 seres, para avisar a Abraão. O versículo para esse
Para finalizarmos, está em João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, e nós escutamos a sua voz, mas não sabemos dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nesse caso aqui, a finalidade do despertamento era a restauração nacional de Israel e a sua restauração espiritual. Restauração significa renovar, é um ato de fazer de novo, de consertar coisas desgastadas pelo uso. É uma ação de recuperar ou reparar aquilo que está quebrado. Para acontecer a restauração de Israel, Deus incutiu sua vontade no espírito de Ciro. Mesmo ele sendo um rei de uma nação idólatra, autorizou um edito para que todos os judeus que quisessem, desejassem, pudessem estar livres para ir a Jerusalém. Está escrito lá no livro de Esdras, no capítulo 1. Já a restauração espiritual fala sobre o Espírito Santo, que é sempre intolerante com o pecado. Nós sabemos que Israel, antes de ir para esse exílio, Israel, ele adorou deuses de outras nações. Ele prostrou-se diante de ídolos, ele oferecia seus filhos aos deuses pagãos. E o Espírito Santo, ele é sempre intolerante com o pecado. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. O Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. O desejo de Deus é que nenhum ser humano se perca. Ele quer que todo ser humano se salve. Quer usá-lo como um instrumento. Todavia, só são usados aqueles que permitem. O homem é um ser livre para obedecer ou não à vontade divina. Durante o cativeiro, o povo judeu assimilou muitos costumes dos babilônios. Porém, eles foram curados da idolatria, pois jamais adorariam outros deuses. Esta foi a sua restauração espiritual. O Espírito Santo, ele sempre convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Exemplos disso foi a conversão de Saulo, a mulher samaritana, Zaqueu e outros. Sabemos também que Deus sempre aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. O profeta Isaías sentiu-se impuro e achou que ia perecer diante da presença de Deus, porque habitava no meio de um povo de impuros lábios, e ele mesmo se disse: eu sou um homem impuro. Porém, Jesus Cristo, ele é aquele que sempre perdoa e salva o pecador que se arrepende, tornando seus pecados mais alvos do que a branca neve. Falando um pouco sobre o exílio de Israel, Israel já passou por várias nações que o escravizou. Nós vemos que Israel primeiro foi escravo no Egito, passando 490 anos. Depois foi liberto através de Moisés, que Deus levantou, um líder manso que guiou o povo de Israel pelo deserto. Logo depois, em 600 a.C., o povo que tinha servido a outros deuses novamente foi levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia. E lá eles ficaram por 70 anos. É esse o exílio que nós falamos. Depois disso, novamente, a cidade e o templo de Jerusalém foram destruídos pelos romanos. E os judeus foram espalhados por todo o mundo por quase 2000 anos. Sofreram perseguições na Europa Ocidental e viveram em situações de perigo por vários países cristãos. No século XX, houve o Holocausto de Hitler na Alemanha nazista. Esse tentou exterminar todos os judeus que viviam na Europa. Porém, Deus sempre preservou o seu povo, dando continuidade
às 12 tribos de Israel. E em Mateus 24, 33 e 34, fala assim: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo e às portas. O retorno dos judeus para sua terra se deu em 14 de maio de 1948, em que foi fundado o Estado de Israel com a aprovação da ONU. Pode acaso nascer uma nação num só dia? Ou uma terra de uma só vez? O terceiro ponto, Deus cumpre as suas promessas, a fidelidade de Deus em suas promessas. A promessa de Deus tem a qualidade de uma aliança, porque cada palavra de Deus é segura e certa, livre de legalismo e de dependência do esforço do homem. Deus sempre cumpre a sua parte. Para que se cumprisse as suas promessas ditas pelo profeta Jeremias no capítulo 29 e 10, o decreto de Ciro já havia sido proclamado no seu primeiro reinado. Os judeus poderiam voltar à sua terra, reerguer os muros de Jerusalém e construir o Santo Templo. Porém, a maioria dos judeus já estavam acomodados à vida na Babilônia e não estavam dispostos a voltarem à terra de Israel para reconstruir o templo. Somente o Espírito Santo poderia despertar o desejo dos homens a executarem essa tarefa. Deus renova as suas promessas de bênçãos. O Senhor nunca demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele sempre tem paciência, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. As bênçãos de Deus sempre são reveladas aos homens e as suas promessas sempre se cumprem. As riquezas escondidas em Cristo são a salvação, a predestinação, a vida eterna, a herdade com Cristo, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Tudo isso são promessas de bênçãos para nossas vidas, quando estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Deus renova a fé dos abatidos. Mantenha sempre a chama acesa. Abatidos significa deprimido, desanimado, enfraquecido, derrubado ou derrotado, fraco e aniquilado. Muitas vezes nos sentimos assim, porém Deus renova a nossa fé através do despertamento e do avivamento. Ele cria um ambiente de fé, de expectativa, de oração. O fogo desse avivamento deve sempre estar dentro de nós, aceso como uma chama. Mas isso depende também de nosso esforço. No Antigo Testamento, nós vimos que o fogo do altar não podia ser apagado. Todos os dias era removido as cinzas do altar e o fogo do altar nunca ficava apagado. Quarto ponto fala sobre o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Nós já vimos que os judeus não se dobravam mais diante de imagem. Nós sabemos que no livro de Daniel conta a história dos 3 homens que estavam dispostos a darem a sua vida, mas não se dobrariam à estátua construída pelo rei Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram à estátua. Eles sabiam que apenas se dobrariam diante do Deus verdadeiro. Então, o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. O culto foi restabelecido em Jerusalém e foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não houve nenhuma inovação. Não houve novas formas de cultuar, nem mistura de doutrina ou práticas pagãs da Babilônia, mas foi exatamente
o culto que a lei de Deus determinava. Está lá escrito em Neemias capítulo 12. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente serem fiéis à palavra de Deus. O crente que está avivado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Quando lemos o Salmo 119, nós vemos um exemplo de como observar, guardar e seguir as leis de Deus. Quando o povo que se chama pelo nome de Deus se prontifica a fazer aquilo que o Senhor determinou, acontece no meio do povo de Deus um grande despertamento espiritual, deixando de lado o comodismo, as conveniências e buscando a presença de Deus, rogando sempre as misericórdias dele, para que o novo despertamento espiritual sempre arda em nossos corações. Neemias capítulo 8, versículo 3, abre aspas, e leu nela diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Fecha aspas. Todo o povo estava ansioso para ouvir a palavra de Deus. Então, quando Esdras, que era o escriba, pega o rolo e começa a ler, todo o povo fica ali atento por muitas horas. A conclusão dessa aula é que o verdadeiro despertamento sempre vem de Deus e nos leva a voltarmos ao primeiro amor, buscando sempre a fazer a vontade de Deus com base nas Escrituras Sagradas, implorando a presença de Cristo em nossas vidas e que o Espírito Santo nunca nos deixe, assim como o salmista pediu, não retires o teu Espírito de mim. É importante sabermos que o verdadeiro avivamento sempre nos levará à adoração e à exaltação do nome de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.